boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a possibilidade de compartilhamento de dados financeiros sem autorização judicial. Hoje, o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, apresentou as propostas de teses de repercussão geral, ou seja, qual entendimento deve ser seguido por todo o judiciário, caso elas sejam aceitas pelos ministros. E você vai ver também. O desembargador Leopoldo Raposo, convocado para atuar no STJ, nega pedido do ex-presidente Lula para adiar julgamento sobre o caso do sítio de Atibaia. Distrito Federal registra aumento de 85% no número de carteiras de motoristas suspensas. Superior Tribunal de Justiça determina indenização para passageiros de companhia aérea e agência de turismo por falta de informação. E ainda, encontro em Brasília promove troca de experiências de combate à violência doméstica. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre o compartilhamento de dados financeiros sem autorização judicial. Hoje, o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, apresentou as teses de repercussão geral referente ao caso. A repórter Carla Lucena tem os detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham aqui o Jornal da Justiça, e é exatamente isso. O Supremo hoje retomou o julgamento deste recurso, que tem aí principalmente duas questões principais. Primeiro, se o compartilhamento de dados bancários e também fiscais de contribuintes, quando há aí algum indício de que essas pessoas cometeram algum tipo de crime, por exemplo, sonegação fiscal ou até mesmo lavagem de dinheiro, se podem ser compartilhados com o Ministério Público ou autoridades policiais sem a autorização da Justiça. E a segunda questão é se pode ser compartilhado, de que forma esses dados podem ser compartilhados. Bom, o julgamento começou ontem pela manhã. Até o momento, 2 ministros já votaram. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que é o relator deste recurso, e também o ministro Alexandre de Moraes. E este caso, ele chegou aqui ao Supremo em 2017 e é um recurso que foi apresentado pelo Ministério Público Federal, questionando uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Por lá, eles anularam uma ação penal de um casal que tinha sido condenado por sonegação fiscal, e aí o entendimento do tribunal era que essa ação tinha aí documentos compartilhados pela Receita e para isso necessitaria de autorização judicial. Bom, como eu disse, o ministro Dias Toffoli, ele votou ontem, mas hoje, no início da sessão, ele fez aí a apresentação do que a gente chama das teses de repercussão geral. Como a gente disse, esse é um caso que vai valer para todo o país e essas teses são as que dão um norte, ou seja, que orientam os juízes na hora de decidir casos semelhantes. Mas essa apresentação, ela tem que passar por todos os ministros. Em seguida, votou o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver então como foi esses 2 pontos na sessão de hoje. No começo da sessão, o ministro Dias Toffoli esclareceu o alcance do voto dele sobre o compartilhamento de dados fiscais e bancários. Reconheceu primeiro que a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, pode repassar as informações, mas deixou claro que os documentos não são provas no processo criminal. Não é órgão de investigação penal, e sim de inteligência, competindo-lhe receber, examinar e identificar suspeitas de atividades ilícitas e disseminá-las às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis. A Receita Federal também pode compartilhar informações gerais em casos de indícios de crimes. E o Ministério Público deve abrir procedimento investigativo e avisar o juízo competente. Por outro lado, a íntegra de declaração de imposto de renda e extratos bancários não podem ser disponibilizados sem decisão judicial. Uma coisa é a representação fiscal para fins penais, que pode descrever todas as informações necessárias e relacionadas com o fato suspeito ou configurador em tese do delito. Por exemplo, menção discriminada dos valores creditados na conta corrente do sujeito passivo em determinadas datas. Outra coisa é encaminhar a documentação. Segundo a votar, o ministro Alexandre de Moraes disse que a Constituição garante a inviolabilidade dos dados e da intimidade, mas que esse direito não é absoluto.
Por isso, após finalizado o processo administrativo e verificada a suspeita de crime, todos os documentos, inclusive extratos bancários e declarações de imposto de renda, podem ser enviados para o MP e a polícia. Não permitir que a íntegra do procedimento fiscalizatório, com todos os dados fiscais e bancários que constitucionalmente a Receita pode juntar no procedimento, o procedimento administrativo tributário. De todos os dados que foram juntados e só a partir deles se constatou a materialidade e indícios de autoria. De todos os dados dos quais depende o Ministério Público para atuar. Está de mãos amarradas. Para atuar, precisa disso. Me parece, aqui, ir contra, exatamente, todo o mecanismo legal de relativização disso. Em relação aos relatórios do antigo COAF, o ministro Alexandre também considerou que as informações podem ser compartilhadas. Ressaltou que o sigilo deve ser garantido. A diferença do relator é que, para ele, se os dados demonstrarem crimes, podem ser usados como prova. Me parece que não seria o caso de fixarmos desde já que, taxativamente, é meio de obtenção de prova, porque nas informações pode ter uma prova documental que foi enviada ao IFE. Já sobre a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele considerou nula e restabeleceu a condenação do casal por considerar as provas apresentadas na ação válidas. Bom, e o julgamento ele não foi concluído hoje. O ministro Dias Toffoli, então, suspendeu e ele volta ao plenário do STF na próxima quarta-feira, na sessão que teremos à tarde. O primeiro a votar na quarta-feira será o ministro Edson Fachin. E em seguida, a expectativa, então, dos demais votos dos ministros. É isso, William. Agora eu volto com você. Obrigado pelas suas informações, Carla. O desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, que atua no Superior Tribunal de Justiça, negou em decisão monocrática um pedido feito pela defesa do ex-presidente Lula. Os advogados pretendiam suspender o julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, da apelação criminal no processo da Operação Lava Jato referente ao sítio de Atibaia. Com essa decisão, está mantido o julgamento pela 8ª turma do tribunal na próxima quarta-feira. A seguir, aumenta o número de casos de carteiras de habilitação suspensas no Distrito Federal. É daqui a pouco. Voltamos já. Justiça, para mim, é a prerrogativa que o Estado tem de defender o cidadão de forma geral, dentro dos seus direitos, dentro de suas necessidades. Só o Distrito Federal registrou um aumento de 85% no número de carteiras de motoristas suspensas. Beber antes de dirigir ainda é a principal infração que leva à perda do documento. Estar com a CNH em mãos é uma conquista para Gustavo. O jornalista teve o direito de dirigir suspenso por 3 vezes porque estava acima da velocidade da via e por fazer manobras perigosas. E eu acabei tendo que fazer o curso de reciclagem, a prova, para conseguir reaver a habilitação 3 meses depois. Casos como o de Gustavo têm se tornado cada vez mais comuns. Só no Distrito Federal, o número de motoristas que teve a CNH suspensa neste ano subiu 85% comparando a 2018. Realidade que se repete nas outras regiões do Brasil. No Rio de Janeiro, mais de 4.000 motoristas foram notificados pelo Detran da suspensão do direito de dirigir. E em São Paulo, quase 200.000 motoristas estão com a carteira suspensa. O Código Brasileiro de Trânsito prevê a suspensão quando o motorista é flagrado, embriagado, quando chega a 20 pontos de infrações na CNH, ultrapassa o limite da via em mais de 50%, praticar racha ou manobras perigosas e pilotar motos sem capacete. Mas o que mais preocupa é que o motivo da suspensão de quase 90% das habilitações é por beber antes de dirigir. É um grande desafio, porque os números normalmente não diminuem se não for através de um sistema repressivo. O Detran se preocupa, investe muito em campanhas
principalmente na época de carnavais, final de ano, e a gente percebe que realmente é uma questão cultural. O brasileiro ainda não entendeu que dirigir alcoolizado é um grande risco. Quem tem a permissão suspensa é obrigado a refazer todo o processo de aulas teóricas e práticas para conseguir uma nova CNH. Então, no caso de uma suspensão, ele fica 1 ano com o direito de dirigir com esse afastamento do processo. Então, ele não dirige por 1 ano, ele passa por um curso, né? Ele vai ter que fazer algum passo a passo disso. Posteriormente, cassação não. A cassação são 2 anos afastado do direito de dirigir e ele tem que realmente passar como se fosse uma primeira habilitação. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que companhia aérea e agência de turismo devem indenizar consumidores prejudicados por falta de informações. Na hora de viajar, geralmente a ansiedade é grande, mas é importante ter calma e prestar atenção em alguns detalhes para a viagem não virar um problema. Procuro normalmente informações a respeito da agência, também dos hotéis que eu reservo, na agência que eu vou comprar, do voo, enfim, o que eu preciso saber para chegar antes, para não ter o mesmo problema que eu já tive uma vez. Mas nem sempre é fácil encontrar as informações que precisamos. Letras pequenas, termos confusos. Infelizmente, isso ainda é praticado por algumas empresas, mesmo sendo uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. Esse advogado explica que o código determina como devem ser os moldes contratuais básicos a serem adotados para este tipo de serviço. Dentre outras regras, primeiro, que o contrato a ser celebrado tenha cláusulas que sejam objetivas, concisas e de fácil entendimento, que não gerem dúvidas em relação à sua interpretação, que não tenha cláusulas obscuras e nem com letras de um tamanho ínfimo em que o consumidor não tenha condições de ler ou de compreender. Um casal formado por um brasileiro e uma boliviana teve problemas por falta de informações e o caso deles foi parar na justiça. Os dois estavam na Bolívia e o homem embarcou para o Brasil sem problemas, mas a mulher foi impedida de embarcar por 2 vezes. Na primeira tentativa, porque não tinha o visto de residência no país e por isso deveria ter o bilhete de volta comprado. Com isso resolvido, foi impedida pela 2ª vez, porque estava grávida e não apresentou os formulários exigidos pela companhia aérea. O casal recorreu à justiça alegando que os equívocos ocorreram porque não tiveram as informações necessárias por parte da agência de turismo e da companhia aérea e pediram indenização de R$10 mil para cada um por danos morais, além do valor gasto com as passagens. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que não houve falha na prestação do serviço na primeira tentativa de embarque, porque as informações sobre a passagem de volta estavam no site da empresa. Já quanto à segunda tentativa, foi considerado que o atestado médico apresentado estava em espanhol, o que não é válido para embarque no Brasil. Mas no STJ o entendimento foi outro. Para o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ficou demonstrada a violação do Código de Defesa do Consumidor, pois as informações não estavam claras e adequadas. O ministro destacou ainda que a decisão do Tribunal Mineiro se baseou em uma consulta de informações no site da empresa, o que se distancia da análise do caso à luz das regras do CDC. O ministro ressaltou também que há jurisprudência no STJ no sentido de responsabilizar companhias aéreas em hipóteses semelhantes. Você pode participar do Jornal da Justiça. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 61992606116. E você vai ver a seguir como foi um encontro em Brasília que discutiu formas de combate à violência doméstica. Fique com a gente. Voltamos em instantes. Justiça é garantir que todas as pessoas sejam respeitadas e tenham dignidade. A Câmara Legislativa do Distrito Federal promoveu hoje um debate sobre o papel do homem no combate à violência doméstica. Só este ano, 648 mulheres foram vítimas de violência doméstica na capital do país. Na maior parte dos casos, os agressores são homens da família e todos são afetados pela situação de violência, inclusive o agressor. O encontro na Câmara Legislativa do Distrito Federal reuniu pessoas da Rede de Proteção à Mulher para contar experiências de programas envolvendo homens que contribuíram para evitar qualquer tipo de violência no âmbito familiar.
Nós entendemos que apenas uma mudança social realmente vai ser capaz de frear essa violência que é tão grande, que não é uma onda. O Brasil sempre foi um país muito violento para as mulheres. Não é um momento de violência, nós sempre fomos violentos. Acontece que agora existe uma cultura de denúncia, muitas campanhas já foram feitas, muita conversa já foi feita para a mulher. E é por isso que a gente precisa conversar agora com o homem. O objetivo é levar boas experiências a locais multiplicadores, como escolas e órgãos públicos. O encontro de conscientização dos homens nesse combate à violência dentro de casa teve a participação também da sociedade civil. O Felipe é fundador de um grupo que encoraja homens a discutir e compartilhar de forma confidencial os conflitos da masculinidade, que muitas vezes são reprimidos por causa do machismo. Foi ensinado que chorar não é coisa de homem, foi ensinado que mostrar as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades não é bom, ou não é visto como bom no intuito da masculinidade hegemônica. Um homem não é frágil, por exemplo. Então, esses homens buscam um espaço onde eles possam compartilhar as suas dores e as suas questões mais íntimas. Segundo o juiz Ben-Hur, o comportamento machista que coloca o homem como dominador começa na infância e precisa ser combatido desde cedo. A sociedade trata muito desigual a mulher e o homem. E aí ela é desacreditada na fala. Ela não tem autoridade na fala. Chega uma mulher e fala uma coisa, chega um homem e fala. O peso da palavra do homem na nossa cultura, na nossa sociedade, esse é um fato que a gente não pode negar. Ele tem um peso diferenciado. Idosos, crianças e deficientes que precisam de muita atenção e cuidado também são as vítimas mais vulneráveis de violência intrafamiliar. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, uma criança ou adolescente sofre violência a cada 7 minutos no Brasil. É um ciclo que passa por gerações e por isso é fundamental dar atenção ao papel do homem no cenário de violência. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje uma sessão solene para celebrar o centenário de nascimento do ministro Jaci Falcão. Uma exposição com fotos e documentos do magistrado completa a homenagem. A sessão marca a retomada das comemorações dos centenários de nascimento de ministros da Suprema Corte. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, destacou a importância de se resgatar a memória dos magistrados que passaram pelo tribunal. A celebração de hoje marca o compromisso do tribunal com o resgate da memória de todos os ministros que já tiveram assento nesta casa, inclusive daqueles que, por razões diversas, não receberam ainda as justas homenagens deste tribunal por ocasião de seus centenários. Serão todos devidamente homenageados em solenidades a ser especialmente designadas para tanto. Esses grandes homens ajudaram a construir a história desta corte e, por consequência, a história de nossa República e de nosso país. A homenagem contou com a participação da família do ministro de Jaci Falcão, entre eles o filho Francisco Falcão, ministro do Superior Tribunal de Justiça. O vice-presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, ocupa no plenário a cadeira que pertenceu ao ministro de Jaci Falcão. O magistrado Jaci Falcão era portador das maiores virtudes, a saber, formação moral imbatível, independência, cultura e devoção aos deveres do cargo. A exposição comemorativa mostra a vida e a carreira do ministro. São fotos e objetos pessoais. De Jaci Falcão nasceu em Monteiro, na Paraíba, no dia 4 de agosto de 1919. Chegou à presidência de todos os tribunais que integrou, como o de Justiça de Pernambuco e o Tribunal Superior Eleitoral. Foi ministro do Supremo por 22 anos. Assumiu o cargo em 1967 e presidiu a Corte de 1975 a 1977. De Jaci Falcão faleceu em 2012, aos 92 anos. Um vereador e a mulher dele foram presos acusados de liderar um esquema de venda de carteiras de habilitação na Bahia. A Polícia Civil também cumpriu outros mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades de Senhor do Bonfim, Ponto Novo, Jaguarari e Campo Formoso, no norte baiano. O vereador já foi diretor do Ciretran de Senhor do Bonfim e também é dono de uma autoescola. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias.
Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro de hoje com a notícia que o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo, ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão da norma do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para a realização de audiências de custódia por videoconferência. Na decisão, Toffoli destacou que, apesar da videoconferência ser uma ferramenta importante, não é a melhor forma para promover uma audiência de custódia, uma vez que ela tem o objetivo de humanizar a apresentação do preso ao Poder Judiciário. A suspensão tem validade imediata. Mudando de assunto, a denúncia contra o publicitário Ricardo Hoffmann e o ex-deputado federal André Vargas por improbidade administrativa foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por meio de recurso, o publicitário buscava a rejeição da denúncia. Segundo o Ministério Público Federal, Ricardo Hoffmann teria pago propina de mais de R$1 milhão para o então deputado André Vargas, a fim de que a agência de publicidade dele fosse contratada para atender a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Saúde. Agora, a ação terá um mérito julgado pela Primeira Vara Federal de Curitiba. E em Teresina, no Piauí, a Polícia Federal deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão referente às investigações sobre distribuição de dinheiro falso. Foram apreendidas 50 cédulas falsas com valor de R$50 cada. Segundo o inquérito, há indícios de que o dinheiro falso está sendo enviado pelos Correios saindo do estado de São Paulo. O giro fica por aqui. Para você acompanhar mais detalhes da nossa programação, é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. William? Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça também termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a gente reforça o convite. Mande mensagem ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 61992606116. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Thank you.